Bom, finalizamos a parte da nossa aula que falava sobre a pesquisa. Vamos agora ver as formas de coletar dados, para que possamos planejar uma intervenção de qualidade e condizente com a nossa realidade. Eduardo Barbosa, em Instrumentos de Coleta de Dados em Pesquisas Educacionais, publicado em 1998, diz que um sistema de avaliação, mesmo com um planejamento perfeito, pode fracassar inteiramente se os dados necessários para análise não puderem ser obtidos ou se os mesmos são imprecisos ou ainda sem confiabilidade. Tendo em vista tal importância, é necessário relatar em nossa metodologia como obtivemos todos os dados do projeto. E para isso, precisamos conhecer as formas de coletarmos essas informações, esses dados. Bom, podemos dizer que temos 4 tipos principais de coleta de dados. São elas: questionários, entrevistas, documentos e observação. Nós vamos revisar com calma esses 4 elementos, começando com os questionários. O questionário é uma pesquisa ampla que pode garantir o anonimato dos envolvidos e conter questões para entender finalidades específicas de uma pesquisa. Então, o questionário ele é um tipo de coleta de dados que não necessita da participação direta do pesquisador. Esse método consiste em várias perguntas que serão respondidas por diferentes pessoas. Quanto às vantagens de se utilizar o questionário, nós podemos citar a garantia do anonimato, pois na elaboração do questionário temos a opção de não exigir a identificação, o que pode ser muito importante, algo muito válido. O anonimato dá mais liberdade para as pessoas se expressarem de forma sincera diante das perguntas. Outra vantagem do questionário é a sua fácil elaboração. Para elaborá-lo, basta criar uma lista de perguntas que sejam pertinentes com sua pesquisa e de acordo com as informações que você precisa coletar. Ainda, você tem 2 formas de aplicar esse questionário. Você pode imprimir as perguntas e entregá-lo de forma presencial, ou, o que é mais indicado, utilizar artifícios tecnológicos, como por exemplo o Google Forms, que nos permite criar e enviar o questionário de forma online, né? Com o envio virtual, nós conseguimos alcançar mais pessoas, aumentando assim a abrangência da nossa coleta de dados, o que é uma grande vantagem para a nossa pesquisa. Mesmo com o grande volume de dados, se tratando de perguntas objetivas, a análise ela pode ser algo trivial, pois as ferramentas online, em sua maioria, nos proporcionam uma organização intuitiva dos dados, utilizando, por exemplo, os gráficos. No entanto, apesar de várias vantagens, o questionário possui algumas desvantagens, justamente por não conter uma participação direta do pesquisador. Dentre essas, podemos citar a influência de resposta e a dificuldade em análise de respostas abertas. Em um questionário, analisamos as respostas como um todo, importando mais com a quantidade. Por isso, caso existam perguntas que sejam abertas, pode haver alguma dificuldade na interpretação das respostas e também não conseguimos detectar quais fatores influenciaram ao colaborador de dar a sua resposta. Bom, então podemos concluir que para respostas objetivas o questionário ele é um meio de coleta de dados muito poderoso. Continuando o nosso assunto sobre os tipos de coleta, vamos falar de outro tipo que é muito utilizado. Se trata da entrevista. Acompanhe comigo este slide. A entrevista é um método flexível de obtenção de informações sobre um projeto. Requer um planejamento prévio e uma habilidade do entrevistador para seguir um roteiro e fazer alterações, se necessário, durante a sua aplicação. Ou seja, a entrevista é uma conversa entre o pesquisador e o entrevistado, em que o pesquisador irá montar um roteiro com uma série de perguntas para obter informações valiosas sobre sua pesquisa.
Sobre os pontos fortes de uma entrevista, podemos falar sobre sua flexibilidade. Nessa parte, o entrevistador tem a oportunidade de alterar as perguntas de acordo com as respostas obtidas, conseguindo assim extrair mais informações específicas. Na entrevista, também temos o esclarecimento de respostas e perguntas, que é algo importante para que não ocorra um mau entendimento entre as duas partes. Outro fator importante que destaco é o contato direto com o entrevistado. Esse é um benefício da entrevista, pois esse contato permite o pesquisador acompanhar as reações dos entrevistados diante das perguntas que foram feitas. Mas além de todos os pontos positivos, também temos alguns pontos considerados fracos, negativos em uma entrevista. E o primeiro que precisamos discutir é sobre o tempo de aplicação. Como a entrevista é feita com uma pessoa de cada vez e tem uma participação direta do pesquisador, é inevitável que não seja demorado e também, por esse motivo, temos aí uma abrangência bem menor do que, por exemplo, o questionário. Outra desvantagem é que a entrevista não garante o anonimato, justamente pela interação direta.